do Senhor Jesus. Vamos estudar a lição 9 da revista da Escola Bíblica, que fala sobre a conspiração de Amã contra os judeus. Conspiração é a ação contra alguém com o objetivo de destruí-la ou matá-la. O texto áureo diz: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10, 22. A partir do momento que você decide seguir a Cristo, você atrai o ódio do diabo e sofre perseguições, retaliações por causa do nome de Jesus. Mas aquele que resistir e não se desviar do caminho será salvo. A verdade prática: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que a nossa fidelidade a Deus está em crise. Quando você recebe Jesus como Salvador, você morre para o mundo e nasce para Deus. Tudo aquilo que você fazia ou tinha como normal, você passa a rejeitar. Se você começa a retornar para o mundo, aceita o pecado só para agradar alguém, você deixa de ser fiel a Deus. Daniel foi ameaçado de morte caso continuasse orando a Deus, mas ele se manteve fiel até o fim e Deus livrou ele dos leões. Na lição passada, nós vimos que Mardoqueu não se curvou diante de Amã, mas permaneceu fiel a Deus. Isso gerou no coração de Amã um ódio, não só por Mardoqueu, mas a todos os judeus. Toda vez que você se opõe ao mundo, você gera inimizades, ódio, porque o mundo jaz no maligno e ele não aceita te perder para Cristo. Esse ódio de Amã vem lá do passado, quando Samuel matou o rei Agag, que era inimigo dos judeus. E Amã era descendente do rei Agag, por isso esse ódio ao povo judeu. Alguns servos do rei foram contar para Amã sobre a recusa de Mardoqueu de se prostrar perante ele. Eram os X9 da época. E Amã se enfureceu com a ousadia de Mardoqueu. Tem gente que parece ser humilde, mas quando ele recebe poder, quando ele está num cargo mais alto, ele mostra a sua verdadeira face. Esquece de onde ele veio e passa a desprezar os seus subordinados. Mais cedo ou mais tarde, a máscara dele vai cair. Amã foi falar com o rei para convencer ele a destruir quem desobedecesse o decreto real, sem declarar que esses eram os judeus. E também ofereceu uma quantia em dinheiro para o caixa do reinado, né? E Assuero deu todo o poder para Amã providenciar o que fosse necessário para isso, para a destruição do povo. Um líder não pode delegar poderes sem se inteirar do caso. Ele precisa saber do que se trata, conhecer as partes envolvidas, os motivos. Isso é justiça. Amã escreveu cartas aos príncipes de todas as províncias, ordenando que matasse todos os judeus, desde crianças até os velhos, e seus bens fossem tomados. Sabendo disso, Mardoqueu caiu em profunda tristeza e se humilhou conforme o costume da época, e saiu chorando e gritando pela cidade. Nós devemos nos entristecer e ter compaixão pelo nosso próximo, ao vê-lo sofrendo. O amor é sofredor. Não podemos ficar em paz enquanto nosso parente, vizinho
ou até mesmo desconhecidos, estão enfrentando lutas. Se não podemos ajudar, pelo menos podemos orar e clamar a Deus por eles. O povo de Israel, que estava vivendo uma situação confortável em toda a província de Assuero, de repente se viu ameaçado de morte. A única solução era buscar a Deus. Às vezes precisamos enfrentar uma luta para nos despertar, sair da nossa zona de conforto e nos voltarmos mais para Deus. O ódio contra os judeus chama-se antissemitismo. Isso ocorreu quando os judeus foram responsabilizados pela peste negra na Europa, no século XIV. Também na Inquisição, os judeus foram perseguidos e mortos porque não quiseram aderir ao catolicismo e por razões políticas e econômicas também. Também durante o Holocausto, sob o comando de Adolf Hitler, milhões de judeus foram mortos nos campos de concentração. Ainda hoje, os judeus continuam a ser perseguidos. Eles ainda são mortos de forma cruel. Seus inimigos querem acabar com o Estado de Israel, mas Deus, no tempo certo, vai executar seu plano de salvação para o seu povo, que finalmente vai reconhecer que Jesus é o Salvador, o Filho de Deus. Que Deus te abençoe.